palavra de Deus, poder orar, e eu lembrei de um louvor, né, que diz que, um louvor que chama Incomparável, que fala que o Senhor fala que ele não habita em tendas, né, nem em templos feitos por mãos, mas ele habita com aquele que é contrito de coração, e como é bom saber, né, que essa palavra realmente, ela se cumpre nos dias de hoje, porque nós estamos aqui reunidos como igreja, não num templo, não numa tenda, né, feita pelas mãos dos homens, mas como igreja, reunidos, cada um trazendo dentro de si o tabernáculo, né, de Cristo, a presença do Senhor. Então, glória a Deus por isso. E é isso aí, irmãos, é tempo de buscar a Deus, né? É tempo, como o pastor Manuel bem colocou, todos os tempos são tempos de buscar a Deus, mas quanto mais se aproxima aquele dia, diz a palavra do Senhor, né? Principalmente nos momentos de angústia, de aflição, aí que a gente tem que realmente buscar o Senhor. Nós existimos para isso, para buscar a Deus. Esse é o motivo da nossa existência, nos relacionarmos com Deus, adorarmos a Ele, termos essa intimidade, termos este momento, né, de profunda comunhão com Deus. E nós, queridos, não estamos à deriva neste mundo. O Senhor não criou todas as coisas, né? Ele criou a terra, o céu, os seres humanos, né? Criou ali o homem e a mulher, que pecou, que caiu e agora está à deriva no mundo, né? Está lançado à própria sorte, à mercê dos problemas, não. Deus, ele reina, ele é soberano, ele está sentado no seu trono de glória. E não é esse vírus que está reinando no mundo, na terra, é o Senhor, ele reina, né? E ele tem o tempo certo de fazer com que tudo isso acabe, né? Com que tudo isso passe, e que nós que conhecemos o Senhor e sabemos que ele é soberano, e sabemos que ele reina, tirarmos o máximo de conhecimento, né? De lição, de aproveitamento deste tempo. Amém? Então, falando um pouquinho a respeito deste tempo de buscar a Deus em oração, buscar a Deus, que é tempo de buscar a Deus, eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre oração, falar um pouquinho sobre essa arma espiritual, essa ferramenta espiritual, que é a oração. E eu quero seguir um pouquinho a linha daquele pequeno trecho, aquele pequeno devocional que eu compartilhei com os irmãos na segunda-feira. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre aquele texto, tá? Que está lá em Filipenses, no capítulo 4, você pode estar abrindo a sua Bíblia comigo. Filipenses 4, nós vamos ler o versículo 6 e o 7. Que diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu achar o meu aqui. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aliás, o 6, irmãos, desculpa. Primeiro diz assim, né? 6, que eu pulei o 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Agora sim, o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Querido, nós sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é um livro de oração. E a Bíblia fala o tempo todo sobre oração, sobre como orar, quando orar, quanto tempo deve durar a oração, como deve ser feita a oração, né? Em nome de quem nós sabemos, em nome de Jesus, né? Nós não nos apresentamos diante de Deus em nosso nome mesmo. Jesus, ele se fez caminho, ele é o caminho para que tenhamos hoje acesso ao Pai. Então, a palavra de Deus, ela contém muitas orações, é um livro de oração, é um livro de conhecimento. E falar sobre oração é algo que, por mais que a gente estude, por mais que a gente tenha conhecimento, você pode ler os melhores livros, e tem livros aí maravilhosos sobre o assunto, sobre como orar, né? Sobre como interceder, sobre o poder da oração, sobre o poder da intercessão, mas nada vai realmente nos ensinar a desfrutarmos, né?
nada vai nos ensinar, de fato, a vivenciarmos a experiência com Deus por meio da oração, a não ser a prática, a não ser essa busca. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, em todos os livros da palavra, em toda a história da humanidade, nós vemos que tudo que o homem empreendeu para fazer para Deus, os profetas, os patriarcas, todos eles, tudo começou por meio da oração. Sem oração, queridos, nada acontece. Sem oração, nós não temos como dizer que conhecemos a Deus e que temos comunhão com Ele, se não buscarmos a Deus em oração, sem cessar, como diz lá em Tessalonicenses, né? Em todo tempo. Se não nos colocarmos, se não entrarmos no nosso quarto, fechar a nossa porta e o Pai que nos vê em secreto, e ali no secreto nós nos derramarmos diante do Senhor, não só aqui como igreja, mas ter essa vida de oração, né? Então, quando olhamos ali, eu separei algumas orações notáveis para poder falar um pouquinho com os irmãos nessa introdução, antes de entrar propriamente no texto que eu li, algumas orações notáveis na Bíblia. Nós vemos ali a intercessão de Moisés pelo povo, nós vemos a confissão de Jó, lá em Jó 42, quando Jó pensava que ele, por ser um homem justo e conhecia a Deus, né? E ele fala, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Quando Deus se mostra, se revela para Jó, falando onde você estava quando eu fazia isso, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra, e os anjos, os filhos da alva, cantavam, me adoravam. E Jó ali tem uma experiência de oração com Deus tremenda, aonde ele entende, né, o que é orar, ele entende o que é buscar a Deus, o que é realmente ter essa experiência de vida de oração com Deus. A oração de Ana pedindo por um filho lá no templo, só balbuciando, sem força, né? E o sacerdote achando que aquela mulher estava bêbada, e Ana ali diante do Senhor, dá meu filho, dá meu filho, dá meu filho, clamando diante de Deus. A oração de Davi pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, de arrependimento. Salmo 51, o Salmo 32, e a tua mão pesava sobre mim, né? E ele se expressando diante do Senhor ali em oração. A oração de Salomão pedindo sabedoria, a oração de Elias no Monte Carmelo, a oração de Abacuque, que tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Senhor, até quando? Até quando vou gritar eu violência, violência? Até quando vou ver a injustiça, né? A injustiça contra o órfão, contra a viúva? Até quando, Senhor? Eu vejo essa oração de Abacuque, a história de Abacuque, ali muito parecida com o que nós vivemos aqui no nosso país. Até quando vamos gritar, Senhor, por injustiça, por tantos problemas, tanta corrupção? Até quando, Senhor, mais de 2.500 vidas se perdendo por dia? A oração de Abacuque. Nós vemos ali a oração de Jonas, clamando a Deus no ventre daquela baleia. E o que dizer da oração do nosso Mestre Senhor Jesus? A oração dele no Getsêmani, aonde o maior não de toda a história foi ouvido, quando ele falou, se possível, afasta de mim. A resposta foi não, por isso eu e você estamos aqui. Ele bebeu daquele cálice, ele morreu, ele entregou a sua vida. E por mim, por você. E muitas vezes nós achamos que Deus não responde a nossa oração. Ele disse não para o seu filho. E o seu filho, em obediência, se entregou por nós. Então, querido, você vê como a Bíblia é um livro de oração? A Bíblia é um livro de oração? E se formos para Salmos, então? Quer aprender a orar? Leia Salmo. Quer aprender a orar? Quer aprender o sentido da oração? Leia o livro de Salmo, porque lá são orações maravilhosas. As crenças fazem as suas orações. Todas as crenças do mundo fazem as suas rezas, os seus mantras, as suas repetições. Por que é diferente para nós? Porque nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós estamos falando do nosso Deus, aquele que criou todas as coisas, aquele que não perde o controle de nada, aquele que nos colocou neste mundo, mas não nos deixou à deriva, mas um Deus que cuida de nós, que nos sustenta. Então, a palavra de Deus, ela fala isso, ela tem essa mensagem para nós, e a gente vê isso em forma de muitas orações contidas na palavra. Diz, né, diz a mitologia grega
que alguns deuses da mitologia grega, como Apolo, como Netuno, como Artemis, esses deuses aí gregos, agora não lembro a maioria do nome deles, mas isso é muito visto em alguns filmes, né, como A Fúria de Titãs, fala muito sobre isso. Então, diz a mitologia grega que os deuses da Grécia, quando eles não recebem a devoção do seu povo, quando o seu povo deixa de orar, quando seus devotos deixam de buscar a sua presença, eles se enfraquecem, eles ficam fracos, porque diz a mitologia grega que eles têm uma parte deles, eles são muito parecidos com seres humanos. Não consigo imaginar isso do nosso Deus. A oração existe por minha causa, eu oro por mim, para o meu benefício, para a minha vida. Deus não se alimenta da minha oração. E nem a refeição que eu deixei de fazer hoje foi para oferecer a Ele, porque ele não recebe esse tipo de oferenda. E a gente vai falar um pouco sobre isso lá na frente. Mas, querido, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós falamos de oração, nós estamos falando de um relacionamento com um Deus soberano. Nós estamos falando de um Deus transcendente, como a gente fala sempre, mas que ao mesmo tempo é emanente, está o tempo inteiro ao nosso lado, cuidando de nós, nos sustentando, né? Tá, e juntando tudo isso, o que isso tem a ver, né, com o texto que a gente acabou de ler? Porque muitas vezes, querido, nós nos colocamos diante de Deus para buscá-lo e nos apresentamos diante do Senhor com uma lista de pedidos, né? Não que não devamos. A Bíblia fala que nós devamos, sim. Inclusive, o texto que eu li fala sobre isso, eu vou falar. E muitas vezes nós não temos a compreensão correta do que é orar, do que é a oração, que é um devocional, a oração que eu busco para ter comunhão com Deus, o que é buscar a Deus em oração. Buscar, é tempo de buscar a Deus. Vamos buscar a Deus em oração. O que é oração intercessória? Então, tem muito ensinamento sobre oração. E eu quero falar um pouquinho deste texto que eu acabei de ler com os irmãos, de alguns aspectos, né? De algumas coisas contidas ali na vida, nesse texto do apóstolo Paulo, que traz alguns ensinamentos para nós hoje. Quando nós falamos de buscar a Deus, quando buscamos a Deus em oração, não tem como não encontrar paz. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos num tempo tão difícil, como o pastor Manuel já falou aí na nossa abertura, em que não tem como não ficar ansioso, não tem como não ficar apreensivo, não tem como não ficar temeroso, como a gente ser tomado por sentimentos de incerteza, de insegurança, o que vai ser agora, e não só agora, o que vai ser depois da pandemia, o tempo pós-pandemia, o que vai ser do mundo, o que vai ser da minha família, o que vai ser dos meus netos, o que vai ser da próxima geração. Então, a gente é tomado por essa ansiedade no nosso coração. E muitas vezes, quando a gente se apresenta diante de Deus para orar e para buscar a presença do Altíssimo, a gente leva essa ansiedade, porque o Senhor fala que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Pedro diz isso lá em sua carta, porque Ele tem cuidado de nós. Então, como lidar com essa ansiedade? Naquele pequeno trecho que eu mandei na segunda-feira, eu tive algumas respostas de muitos irmãos que também estão vivendo esse tempo de ansiedade. E falei, irmã, como eu não vou me preocupar? Como que eu não vou sentir? Olha, a situação está difícil, e olha que eu tenho orado, e se eu tenho orado, a palavra de Deus diz que é para orar, né? E por que eu continuo ansioso? Por que eu estou vivendo assim? Então, querido, buscar a Deus, primeira coisa, nós somos feitos para buscar a Deus. Todo tempo é tempo de buscar a Deus. Né? Nós devemos buscar o Senhor em todo momento e existimos para isso. E quando nós buscamos este Deus, o encontramos, o resultado disso, sabe o que vai ser? Paz. Paz de espírito. Paz em meio à guerra. Então, eu tirei algumas coisas aqui deste texto, né? Nós encontramos paz. E encontrar a paz de Deus por meio da oração implica em algumas coisas. A primeira delas, que eu quero destacar neste texto aqui que a gente acabou de ler, de Filipenses 6, é o desaparecimento da ansiedade. O desaparecimento da ansiedade. Quando eu me encontro com Deus de verdade,
Quando eu busco o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu ser, né, eu encontro paz. E quando eu encontro paz, a ansiedade não me domina mais. Eu posso até ficar preocupado, eu posso até ter um momento ali de algumas quedas, né? Mas o Senhor, ele é o príncipe da paz. E se Jesus que é o príncipe da paz, isso é uma verdade na minha vida, se isso é uma verdade para mim, que ele é o príncipe da paz, eu vou encontrar a paz em oração. Porque na oração nós encontramos paz. Na presença de Deus, a paz. Na presença de Deus, a segurança. Na presença de Deus, a certeza, porque nós estamos certos de quem nós temos crido e sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro, para guardar a nossa vida. Então, eu encontro paz, né? A oração é uma arma eficaz contra a ansiedade. Nenhuma ansiedade é tão difícil para que Deus não possa resolver, para que Deus não possa lidar. Nenhuma preocupação é insignificante para que Deus não possa se importar. Então, ele se preocupa com as nossas ansiedades, com as nossas aflições. Ele sabe que somos pó. E, queridos, Jesus, quando esteve aqui na Terra, quando ele esteve em nosso meio, como Deus, mas também como homem, o Filho do Homem sabe o que é ter ansiedade. O Filho do Homem sabe o que é passar por aflição. O Filho do Homem sabe o que é passar por abandono, porque ele foi abandonado pelos seus amigos, pelos seus discípulos. O Filho do Homem sabe o que é não ter recurso, porque o Filho do Homem não tem onde repousar a sua própria cabeça. O Filho do Homem, o Filho de Deus, ele sabe dos nossos sentimentos. Não há nenhuma ansiedade que Jesus não tenha sentido. Não há nenhuma aflição que eu possa passar que Jesus não tenha sentido também. E se ele pôde ser consolado ali no Getsêmani, depois de suar sangue por mim e por você, eu também, por causa de Cristo, posso ser consolada. Sou consolada nas minhas aflições, quando busco a Deus de todo o coração em oração. Porque não existe outra forma de buscar a Deus, irmãos. Não tem outra forma. A forma de buscar a Deus é em oração, é orando, é falando com Ele, é estando na presença dEle. Então, o que é que está te afligindo, meu querido, minha querida, neste dia? Coloque diante do Senhor, entregue a Ele, descansa no Senhor. Você fala, mas está difícil descansar, porque as lutas... Sim, a palavra de Deus diz que no mundo teríamos aflições e que tivéssemos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E sabe de uma coisa, irmãos? Os nossos sentimentos, a nossa percepção da vida, das coisas, não pode anular as promessas da palavra de Deus. Os nossos sentimentos não invalidam a promessa de Deus, quando ele diz que nós devemos fazer conhecidos diante dele todas as nossas petições, lançar sobre ele todo e não andar ansioso de coisa alguma, né? Mas fazer conhecido diante dele. Então, mesmo que você tenha orado, se você fala, irmã, mas eu tenho estado de joelho, eu tenho orado, mas eu não consigo ter paz, mas eu não consigo me livrar da ansiedade, mesmo que você não tenha sentido, querido, porque isso é ser cristão. Nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. Nós caminhamos pela fé. Toma posse da palavra de Deus e receba a paz de Cristo. Talvez a sua percepção da sua vida de oração esteja precisando de uns ajustes, de um foco, esteja precisando ser refocada, como o pastor Manuel pregou recentemente numa série, precisando de sintonizar, né? Mas receber a paz. Eu posso ter paz em meio à aflição. Aquele que não tem Cristo, irmãos, as calamidades, as tragédias humanas, as tragédias do mundo, assim como a peste bubônica, a gripe espanhola, nada disso foi capaz de levar as pessoas a se arrepender dos seus pecados e buscar o Senhor. O único que pode fazer isso é Cristo. E nós que já temos Jesus, que já conhecemos o Senhor, nós temos acesso a essa paz. Não é uma paz de circunstância, porque Jesus falou, eu vos dou a minha paz eu deixo a vocês, eu não dou como o mundo a dá. Não é a paz do mundo, querido, o mundo não está em paz. Aliás, o Senhor falou, quando ouvir falar de paz, não é paz, é guerra. Né? O mundo não tem paz para nos dar.
não tem segurança, segurança está em Cristo. Quando vamos para a palavra de Deus e estudamos a vida de oração de cada um dos personagens da Bíblia, nós vemos que esses homens tinham como segurança o Senhor. Como falar, por exemplo, da vida de Davi, um homem que não tinha sua segurança na autoridade da sua coroa, que não tinha a sua segurança, não estava nas suas posses, no seu reino, não estava em nada disso, na sua riqueza, mas a sua segurança estava no Senhor. Por isso, um dos homens que mais orou na palavra de Deus, onde a gente vai encontrar as mais lindas orações, porque é um homem que sabia e vivia o que o apóstolo Paulo está falando. Se você for dar uma olhada, por exemplo, lá no Salmo 16, muitas vezes você vai ver salmos de Davi, onde ele fala, socorre-me, ó Deus, porque estou aflito. Ponto final. Contudo, tu és santo, contudo, tu és maravilhoso. É como se ele colocasse diante de Deus a sua aflição, mas voltasse os seus olhos para o Senhor e contemplasse, né, a grandeza do Senhor. Você imagina quando Davi declara que o Senhor é a única herança dele. Se isso é uma verdade para mim, eu vou ter medo de quê? De perder a saúde? De perder a vida? De perder o emprego? De perder o quê? Se ele é a minha herança. Significa que eu não tenho outro bem além do Senhor. Eu não tenho outro bem. Que outro bem eu tenho a não ser o Senhor? Então, qualquer coisa que eu venha a perder não se compara. A única coisa que nós não podemos perder é a fé, é a esperança e o amor, porque esses três vão permanecer. O resto vai passar, diz lá em Romanos 8. O resto tudo vai acabar, querido. A fé, a esperança e o amor é o que vai permanecer, né? Então, queridos, voltar ao Senhor. Entregue ao Senhor a sua angústia, entregue ao Senhor a sua ansiedade. Confia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não espera sentir que passou para glorificar a Deus. Glorifique a Deus, peça ajuda a ele, porque a palavra de Deus diz que nós devemos lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, né? Porque ele tem cuidado de nós. Amém? Então, quando encontramos a Deus, quando buscamos o Senhor por meio da oração e encontramos a presença desse Deus e a gente consegue entrar ali na recâmara do rei ali e estar ali diante do Senhor, nós encontramos paz, paz. E não somos abalados por más notícias, não somos abalados, nosso coração fica em paz, porque ele é a nossa herança, porque ele é a nossa esperança, porque porque não temos outro bem além dele. Não tem outro bem além de ti, que é a declaração, exatamente a declaração de Davi, é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, na carta de Filipenses. Então, segunda coisa que este encontro, essa busca de Deus pela oração implica em nós, é o florescimento das ações de graças, né? Então, ele fala, né? Lançando que nós não andemos ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica. Como? Com ações de graças, sendo grato, agradecendo a Deus pela luta, pela dificuldade, pelo dia, pelo pão, pelo alimento, pela vida. Hoje não tem ninguém na minha família chorando a morte de ninguém. Não tem, estamos todos aqui, nem da nossa igreja, nem da nossa comunidade. Meus vizinhos estão todos bem, salvos, seguros dentro da sua casa. Vou ter empatia por aquele que está sofrendo, sim. Vou orar, vou clamar, vou chorar. Senhor, não tem condições, não tem como nós não doemos, porque o Espírito Santo de Deus está chorando sobre o Brasil. Jesus está chorando sobre essa nação. As lágrimas do Senhor estão caindo sobre essa nação, pelo que nós estamos vivendo. Então, não tem como eu não me condoer. Mas o Senhor é a nossa força, querido, Ele é o nosso refúgio, e nós, como igreja, estamos aqui para falar, Senhor, tem misericórdia, consola essas famílias, Senhor. Consola o coração deste que perdeu o seu ente querido, Pai, e nos ajuda a não ficarmos ansiosos, não ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai, a confiarmos em Ti e te agradecer, e ver que essa praga não chegou na minha tenda, não chegou na minha tenda, e que o Senhor dê livramento na vida daquele a quem eu sei que chegou, né? Então, queridos, a gente tem ação de graça, gratidão,
O Salmo 36, que eu tinha separado aqui para a gente ler, vamos ler esse salmo? Eu acho muito bonita essa declaração de Davi. Deixa eu abrir aqui. Assim, não, desculpa, mas é difícil, né? A gente falar de tantas. Vamos lá. Salmo 36, versículo 7 e 9. Olha só o que o salmista aqui diz, um salmo de Davi. Ele diz assim: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fatam-se de abundância na tua casa, e nas torrentes das tuas delícias lhe dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos luz. Não estamos na escuridão, queridos. Não estamos. Estamos na luz de Cristo, na luz do Senhor. Estamos vivendo na presença de Deus. Na presença de Deus há delícias perpétuas. Então eu posso agradecer. Eu posso ser grato. Eu posso apresentar a Deus a minha oração, queridos, e já marcar culto, quando acabar a pandemia, de ação de graças. E já marcar de ação de graças. Porque seja qual for o resultado, o Senhor será glorificado, o Senhor será exaltado. Seja qual for o resultado, seja qual for a resposta do meu clamor, da minha oração, o nome do Senhor será glorificado. Então, a oração, a paz de Deus, quando eu busco o Senhor em oração, a oração tem esse sentido também, querido, de fazer com que a gratidão flua em meu coração, de que as ações de graças floresçam na minha vida, com que eu possa agradecer, para que eu seja grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito, para que eu reconheça que o que Ele me dá é além do que eu mereço, é além do que eu preciso. Então, queridos, nós temos essa condição diante do Senhor quando buscamos e encontramos a paz. Há um florescimento, há um transbordamento de gratidão, há alegria, né? A gente consegue ver da onde Deus nos tirou, a gente consegue ver o que Deus já fez por nós. Tá bom, a gente está vivendo uma experiência sem precedentes, mas lá na frente também a gente vai poder agradecer. A gente vai poder contar para os nossos netos, para os nossos filhos. Eu vou poder dizer para a Heloísa, filha, você nasceu num ano difícil, mas o Senhor te guardou, o Senhor te protegeu, e o Senhor, ninguém da nossa casa foi atingido. E você vai poder dizer, você que está aí me ouvindo, vai poder dizer isso. Isso não é motivo de agradecer, de ser sobrevivente, de sermos a igreja de Cristo que sobreviveu à pandemia? Eu estava lendo hoje a respeito da igreja de Cristo no tempo das grandes aí, né? Quantas pessoas, né, sobreviveram, quantas pessoas continuaram, morreram em Cristo. Outros, infelizmente, não. Porque tiveram seus templos fechados e não entenderam que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em tenda, mas Ele habita em nosso coração. E neste exato momento que estamos reunidos aqui, através dessa nuvem da internet, esse instrumento que Deus nos deu hoje, Jesus Cristo passeia. Jesus Cristo entra por essa fibra ótica aqui e me contempla e entra na minha vida, está em mim, está em você, está em nós, está conosco. Amém? Então, isso é motivo de agradecermos, é motivo de louvarmos o Senhor. Então, quando eu encontro Jesus, quando eu encontro Deus, quando eu encontro o motivo principal da oração, eu encontro paz. Quando eu encontro paz, a ansiedade desaparece. E quando eu encontro paz, eu começo a agradecer. Eu começo a ver o que Deus fez comigo. Você está vendo, irmão, como é um processo? Como é um processo? A confiança, a ação de graça, né? Tudo isso que nós precisamos desenvolver da nossa salvação não é nos dado no momento do novo nascimento, são coisas que nós desenvolvemos na nossa caminhada cristã, que nós aprendemos a confiar no Senhor. Amém? Terceira coisa coisas, né, que eu separei aqui, que a paz de Deus em meio à oração, quando eu oro e busco o Senhor por meio da oração, o que a paz de Deus pode fazer por mim? Ela santifica os meus pensamentos. Ela santifica os meus pensamentos. E a paz de Deus, e a paz de Cristo, né? Que a gente leu aí,
E a paz de Deus que excede todo entendimento, pensamento, né? Quando fala coração, fala mente, está falando da alma, está falando do entendimento, do pensamento. A santidade começa no pensamento, querido. Quando eu busco a Deus em oração, quando eu sou uma pessoa que ora, que busca a Deus constantemente em oração, eu consigo viver em santidade. Eu purifico meus pensamentos. Alguém já dizia o seguinte, não sei quem diz, eu ouço, eu escutei, gravei no meu coração e estou passando para os irmãos, que a gente não pode impedir de um passarinho voar sobre a nossa cabeça. E às vezes até fazer uma caquinha ali, mas eu posso impedir que ele pouse e faça ninho. Isso serve para os pensamentos que desagradam a Deus, para os pensamentos que me levam à aflição, que me levam a viver a ansiedade, para os pensamentos que não conseguem se submeter à vontade de Deus, para o entendimento que não consegue entender o principal motivo do relacionamento do homem com Deus por meio de Jesus Cristo. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Então, a gente tem lá, né, alguns exemplos. Por exemplo, Jesus, lá em Marcos 7, não precisamos ler, Marcos 7, versículo 20 e 23, quando Jesus ali é indagado, né, pelos fariseus a respeito de que os discípulos comiam sem lavar as mãos, né? E Jesus fala assim, olha, escuta aqui, estou falando no meu jeito, né? Não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas é o que sai. Porque o que sai do coração é o que contamina, porque do coração procede os maus desígnios, os maus pensamentos. Aí ele fala o homicídio, o adultério, tudo aquilo que é fruto, que é obra, né? Aliás, obra da carne, tudo aquilo que desagrada o Senhor. Então, a santificação do pensamento, a oração tem esse poder, ela santifica o nosso pensamento. Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco o Senhor, quanto mais eu agradeço, quanto mais eu entrego a Ele os meus temores, as minhas dores, mais o meu pensamento é tomado pela presença de Deus, mais a minha vida é santificada. O próprio Provérbios, né? O pastor sempre cita, Provérbios 4, 23, se não me falha a memória, né? Tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, ou seja, o teu pensamento, porque dele procede a fonte da vida. Né? Cuidado com os teus pensamentos, porque aquilo que você pensa é assim que você é. Então, nós temos a santificação do pensamento por meio da oração, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda os nossos pensamentos. O próprio salmista, no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, queridos, somos santificados, nosso pensamento é santificado. Passarinho pode voar aqui, mas ele não faz ninho, não, porque a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarda minha mente, guarda o meu entendimento, porque eu tenho uma mente de Cristo, que a minha mente é mente de Cristo, foi uma mente transformada. Então, eu oro, os meus pensamentos, quando eu estou em oração, eles estão totalmente submissos a Deus. E é isso que a busca pelo Senhor em oração faz em nós. A paz de Deus implica nisso, em santidade do pensamento. Amém? Quarta coisa, né? Que a gente vê aqui, nesse texto que eu acabei de ler. Então, a gente vê o contentamento real. Contentamento real, né? A paz de Cristo guardará os vossos pensamentos, né? E aqui no versículo 11, um pouquinho para frente aí do próprio capítulo de Filipenses 4, no versículo 11, quando Paulo diz assim, digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim de abundância como de escassez, porque tudo posso naquele que me fortalece. Né? Então, o contentamento, né? A oração, levar diante de Deus com súplica, com oração,
traz este contentamento, a gente consegue estar contente, estar feliz, né? E qualquer circunstância, querido, em qualquer situação, Paulo fala dessa importância do contentamento, né? E ele nos revela que o contentamento é uma virtude que nós devemos buscar e desenvolver. Também não recebi no momento do novo nascimento, o contentamento. Fique contente com tudo. Não, é algo que eu preciso desenvolver. Como que eu desenvolvo esse contentamento? Por meio da oração, por meio da busca de Deus, por meio do entendimento, do entendimento que eu tenho de Deus, de saber que Ele, de fato, é a minha herança e de que outro bem eu não possuo além dele. Então, eu tenho esse contentamento, eu me sinto feliz, né? Então, não aparece imediatamente. Então, nós temos que o contentamento, orar nos faz ser grato. Orar nos faz agradecer, nos faz ficar contente com tudo que Deus faz, nos faz olhar para Jesus e falar, Senhor, aplaudi-lo, né? E glorificá-lo, mesmo diante das calamidades, mesmo diante dos grandes problemas que estamos vivendo. E por fim, meus queridos, né? A paz de Deus, quando a encontramos por meio da oração, quando oramos em todo tempo, sem cessar, né? Quando buscamos o Senhor de todo o coração, Ele se deixa achar, seja de forma secreta, seja aqui de forma pública, como nós estamos fazendo. Quando nós buscamos o Senhor, nós encontramos plena confiança no poder de Deus. A oração, o exercício diário da oração, me faz ter esse tipo de confiança. Que às vezes não é fácil a gente confiar. Né? Eu estava esse dia conversando com o pastor Manuel, se não falha a memória. A gente fala, você confia? Confio, mas vai dar o frio na barriga, eu vou ficar sem dormir, eu vou ficar preocupado. Não é fácil. Mas o exercício da oração, a oração diária, a oração devocional, aquela oração, quando a gente busca o Senhor, não somente para apresentar diante dele a nossa lista de petição, seja por nós ou seja por quem necessita, né? Nos faz, querido, confiar plenamente no poder de Deus. Eu só vou citar um exemplo, né? Elias, quando orou, né, lá em Tiago 5, 17 e 18, fala sobre isso. Elias orou, parou de chover. E aí ele orou de novo e não choveu mesmo. Ele chorou e parou de chover. Depois ele orou e aí ele começou a chover de novo. Veio a chuva, né? Tantas experiências a gente vê na palavra de Deus de oração, de perseverança, de busca, né? Então, confiar nesse poder. E por que eu posso confiar, né, completamente no poder de Deus, de que Ele ouve a minha oração, de que Ele responde a minha oração? Porque a oração, querido, ela tem um único objetivo, apesar da Bíblia falar de muitas coisas, a glória de Deus. A glória de Deus. O que Deus responde é para a glória de Deus. O que Ele não responde é também para a glória do Senhor. Jesus falou isso lá em João 14, no versículo 13 e 14, quando ele fala, né? Tudo que pedires em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Filho seja glorificado no Pai. E tudo o que você pedir, crendo, você receberá. Então, nós recebemos. Nós recebemos tudo que a gente pede para o Senhor, nós recebemos. Se de repente eu estou pedindo por alguém que está doente, que está enfermo, que está internado, que precisa de um milagre, de uma cura, o Senhor resolveu levá-lo, eu recebi a resposta. Eu recebi a resposta. Foi o melhor que Deus fez. Né? Então, nós podemos crer no poder, ter confiança no poder de Deus, porque nós oramos para a glória de Deus. O principal objetivo da oração não é somente pedir, adorar, não é somente apresentar diante de Deus as nossas necessidades e aparecer diante do Senhor com uma lista enorme, que nós devemos fazer, porque a Bíblia manda, né? Mas é glorificar o nome do Senhor. Você já pensou em orar assim? Senhor, glorifica teu nome nessa situação. Glorifica teu nome, Senhor, na vida do fulano de tal. Glorifica o teu nome na nossa nação, Senhor. Glorifica teu nome. E quando nós clamamos assim, querido, a gente realizou
né, o objetivo da oração. A gente realmente orou de verdade, né? Quando nós oramos e buscamos a resposta de Deus, a comunhão com Deus, não somente para se livrar da minha ansiedade, dos meus problemas, mas para glorificar o nome do Senhor. Então, que o Senhor seja glorificado nessas 7 semanas de oração que a gente está fazendo, né? Porque nós estamos fazendo para a glória do Senhor. Por quê? Porque nós cremos, temos plena confiança no poder de Deus. Como diz lá em Efésios 3:20, que nós sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, querido, busque o Senhor. É tempo de buscar o Senhor. E é tempo de orar. É tempo de clamar a Deus. É tempo de rasgar o nosso coração. Como diz lá em Isaías 58, de clamar a plenos pulmões ao Senhor. De estar na presença de Deus. Muitas pessoas procuram os caminhos mais difíceis na vida, né? Quando os problemas vêm, quando as dificuldades vêm. Muitas pessoas que não conhecem a Deus preferem acreditar no Deus que precisa de vela, do que acreditar no Deus que é a luz do mundo, no Deus que é luz plena. Muitas pessoas preferem, desculpa a expressão, confiar num Deus viciado, do que num Deus que liberta das drogas, um Deus que purifica, mas prefere confiar num Deus viciado, em cigarro, em cachaça, em isso e aquilo, do que confiar no Deus todo-poderoso, o Deus que liberta das drogas. Muitas pessoas preferem confiar num Deus, perdão a expressão, passa fome, porque ele precisa de farofa, ele precisa de frango, ele precisa disso, ele precisa daquilo. O nosso Deus é o pão da vida, ele é o provedor. Não existe sequer uma partícula no universo vagando que ele não conheça, que ele não tenha entendimento, que ele não tenha domínio, que ele não tenha controle. Muitas pessoas preferem confiar num Deus que precisa de sangue de bode, que precisa de sangue de sacrifício. Nós temos um Deus que se entregou por nós, que se fez homem, que veio no mundo, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, está em nós, está no meio de nós, que entregou o seu sangue para morrer por nós. Então, como que eu vou ainda continuar alimentando ansiedade, esse tipo de coisa? Pode até vir. Lembra que eu falei do passarinho? Vai passar, vai voar. Mas como que eu vou permitir que faça ninho, que faça morada? Então, querida, a oração, ela é poderosa. A oração, ela tem esse poder, né, de nos fazer compreender de fato quem é Deus. Temos essas experiências que Elias teve, que Moisés teve, né? Porque o Deus de próprio Senhor Jesus falou ali para os doutores da lei que ele não é Deus de mortos, né? Ele fala, nós temos por pai Abraão, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é Deus de mortos, mas é Deus de vivo, né? Eu sei o que Deus fez no passado e fico feliz, isso me dá alegria, me dá fé, mas eu quero saber o que Deus está fazendo hoje. O que ele faz hoje, e ele faz hoje o que bem lhe apraz, ele faz hoje o que ele quiser, ele é poderoso para fazer muito mais do que ele fez, muito mais do que ele fez. E hoje nós vivemos este tempo em que nós vimos a glória de Deus se manifestar no Filho, e nós vivemos, né, essa relação com Deus através do seu Filho Jesus Cristo, coisas que os antepassados, que os personagens lá da palavra de Deus, muitos deles não viram, mas nós estamos aqui, somos a igreja de Cristo. Então, querido, eu quero encerrar dizendo que realmente é tempo de buscar o Senhor, mas principalmente, não é tempo de buscar de qualquer maneira. Não é tempo, talvez até aqui a gente buscou de qualquer maneira. Nós, essa geração escolhida por Deus para viver a pandemia do coronavírus, essa geração escolhida por Deus para ter as portas dos seus templos fechada e se reunir dessa forma com que nós estamos nos reunindo, fomos escolhidos por Deus. E o Senhor tem algo a falar conosco, é tempo de buscar a Deus, é tempo de buscar a Deus em oração, mas não é de qualquer maneira, querido, não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, é com consciência, é tendo realmente o Senhor como Deus da nossa vida, como Quírios, como sendo escravo da orelha furada, sendo servo, sendo filho, crendo independente da resposta, e vivendo experiências maravilhosas com o Senhor. Porque eu creio que no meio dessas tragédias que a gente está vivendo,
No meio dessas calamidades, Deus quer dar experiência para a sua igreja. Deus quer que a sua igreja suba de nível, que a sua igreja cresça, que ela não seja somente quantitativa, mas que ela seja qualitativa, qualidade de cristianismo. Não que adianta ter igreja cheia, ter uma igreja enorme neste tempo. O que adianta nós sermos uma multidão, né? Mas o Senhor conhece os seus. O Senhor conhece cada coração. E Ele sabe daqueles que o buscam em espírito e verdade, né? E daqueles que o buscam de todo o coração. Então, queridos, essa é a palavra que eu queria acrescentar, né? Aquilo que eu já falei lá no começo da semana e senti no coração de falar mais um pouquinho, né? Não estamos à deriva, querido. O tempo que a gente está vivendo é muito perigoso para viver sozinho. Entregue seu caminho ao Senhor. Confia nele. Busque mais a Deus. Tenha mais comunhão com o Senhor aí na sua casa. Pratique o que o mestre nos ensinou. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta. Teu pai que te vê em secreto vai te responder em secreto, né? E tenha comunhão com Deus neste tempo de busca e tenha experiências de oração com o Senhor. Experimente tocar nele. Experimente tocar nas vestes dele. Experimente tocar o coração de Deus através da oração. Amém? E que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos fortalecer, que possamos sair dessas mais fortalecidos, mais maduros, né? Mais certos, que quando saímos daqui, sejamos como metralhadoras na mão de Deus para invadir esse mundo, para pregar o evangelho, que possamos falar, eu tive grandes experiências com o Senhor. Eu tive grandes experiências com o Senhor, Ele me levou para a caverna da minha casa. Muitos crentes, Senhor, queridos, frequentadores de igreja, não suportam este tempo. E não suporta. Mas você que está aqui me ouvindo, você não foi chamado pelo Senhor para ser frequentador de igreja apenas, acostumado a ir assistir um culto, mas prestar culto ao Senhor. Amém? Eu acho que eu falei de tudo, menos oração, né? Falei pouco sobre oração, mas eu quis expressar para os irmãos que a oração não é somente pedir, apesar que a palavra de Deus vai pedir, dar-se-vos-á. Sim, mas a oração é muito mais do que pedir, é muito mais do que interceder, é muito mais do que receber uma graça. Oração é vida, oração é comunhão, oração é a comunhão que a Paula pregou a semana passada, né? Junto e misturado com o Espírito Santo, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, é estar ali diante do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. Essa é a palavra que eu tinha. Em nome de Jesus. Vamos para a prática, né? Para a oração. Pastor, quer falar?